Dois Passos de Conversa, um podcast da Passos e Compassos. E damos início a uma edição especial de Dois Passos de Conversa, um podcast da Passos e Compassos, onde desta vez teremos a oportunidade de conversar com os profissionais intérpretes que integram a nova criação da Companhia Dançarte em Palmela, inserido no ciclo Cirá. A nova criação espetáculo tem como nome Destempo Vertical, sendo a sua estreia já no próximo dia 9 de junho, repetindo-se no dia 11 de junho, pelas 21 horas, no Cineteatro São João, em Palmela. E hoje, aqui presentes para esta conversa, temos os intérpretes bailarinos Ivanuel Tavares, Pedro Sampaio, Ricardo Mondim, Sofia Luz e eu, que estou aqui convosco. Portanto, queremos que seja aqui uma conversa aberta. Sejam bem-vindos. Olá a todos. Bem dispostos? Olá. Então, se calhar aqui, antes de começarmos, e para que quem nos ouve também entenda melhor a composição deste ciclo, é importante referir que o ciclo Cirá apresenta-se como um ciclo de 4 anos, com 8 espetáculos, criações, 2 por cada ano, que cruza a arte do vinho e o ato criativo, em que este Destempo Vertical é o 5º espetáculo, buquê, do ciclo, que na verdade deveria ter acontecido o ano passado, mas que, pela força das circunstâncias atuais, as 2 criações agendadas para 2020 tiveram que ser adiadas para este ano de 2021. Portanto, na verdade, nós estamos no 3º ano do ciclo, portanto, com a estreia deste Destempo Vertical. E agora vamos então aqui à nossa primeira pergunta, que lanço aqui para cima da mesa, e pode começar quem quiser, portanto, sintam-se livres, para nos falarem um pouco, através da percepção de cada um, do percurso evolutivo deste ciclo Cirá, desde o início que é um lugar mais desconhecido, até agora. Como é que tem sido o percurso evolutivo durante o ciclo? Já sabemos que o Pedro não está o Pedro Sampaio não está mesmo desde o início, mas quem está desde o início pode falar um pouco sobre este percurso. Quem quer começar? Primeiro as senhoras. Então, o ciclo Cirá começou para mim com a entrada na companhia, portanto também foi a primeira vez que entrei numa estrutura profissional. Portanto, o ciclo Cirá marcou também o meu início no mundo profissional, e foi um absorver de tudo, também conhecer as pessoas que já cá estavam na companhia, foi integrar-me aqui, não é? Com vocês. Na verdade, foi mesmo o início. Foi tudo um início. Foi a tua chegada à companhia. Sim. E em que também tiveste esse privilégio de começar o ciclo. Eu digo-te isto porque, por exemplo, eu quando cheguei à companhia comecei a meio de um ciclo. E às vezes nem sempre, lá está, mais à semelhança do Pedro Sampaio, que é às vezes não se consegue começar logo. E acho que, Mondinho, tu também, na verdade, quando chegaste à Companhia Dançar, tu começaste... Eu iniciei o ciclo. Tu iniciaste mesmo o ciclo do in-out. Exatamente. Pois, muito bem. Então, e contem-me, como é que vocês se sentem, Ivanuel? Como é que sentes que tem sido o percurso evolutivo do ciclo? Também já fizeste outros, não é? Já fizeste o ciclo MM. Eu sinto que, em comparação com o ciclo MM, é um ciclo completamente diferente. São 2 vertentes completamente diferentes. E também é o que é pretendido. É bom ser diferente também, para que não seja algo idêntico. A movimentação tem certas coisas que a gente pega, claro, em relação ao movimento, que é normal que fiquem, mas a essência é completamente diferente. O MM tínhamos como ponto de partida o micro, o macro. Aqui é tudo à base de essências. A gente está a trabalhar à base do aveludado, à base de... Muito com a qualidade de cada vinho e a partir da qualidade de cada vinho. Sim, sim. Já vamos ter a oportunidade também de falar um bocadinho mais à frente também sobre essa perspectiva do que é realmente a linguagem de um ciclo, porque existe uma linguagem, cada ciclo tem a sua linguagem, não é? A sua maneira de...
como se fosse a sua maneira de falar, a sua maneira de se expressar. É isso mesmo, é isso. Mundi, sentes que na evolução do ciclo, tu sentes que, por exemplo, aqui neste ciclo Cirá, sentes um percurso que realmente é evolutivo entre todos os espetáculos, porque estes espetáculos há espetáculos que acontecem dentro e há espetáculos que acontecem fora do teatro, não é? Portanto, interior e exterior. Tu sentes que existe sempre uma camada que é realmente evolutiva, ou tu sentes que, por exemplo, quando vimos novamente para dentro, parece que nos temos que fechar novamente em uma linguagem que é exterior e que normalmente precisa também de uma linguagem maior, mesmo física, porque estamos no exterior e é tudo maior? Sentes que existe sempre uma quebra, ou tu sentes que é um nivelar, se tivéssemos um desenho que era uma coisa contínua? Pronto, então, eu não iniciei um ciclo, peço desculpa. Pois é. Eu comecei sim do início, do in e do out, mas não fiz o adega. O ciclo in-out começou com o out adega, com o in-adega e out adega. Tu começaste no palácio. Exatamente. A nível de evolução, cada ciclo nós vamos sempre buscar um tema, não é? Tem uma temática muito forte. Depois eu acho que tem uma carga filosófica muito grande sempre em volta do tema, a exploração do próprio tema, não é? Abrange aqui uma série de coisas. Estudamos, quando começámos a trabalhar o vinho, partimos desde a roda dos aromas a tudo isso, e depois tem a parte física também. Eu acho que há uma linguagem contínua na parte filosófica. Na parte física, sim, há uma evolução grande, mas a movimentação tem que se adaptar, sim, aos espaços onde estás. Se estás na rua, a linguagem tem que ser, obviamente, diferente, porque o target, o público, tem uma abordagem diferente. A forma de visualização do espetáculo é diferente. Tens muita coisa, muitos pontos de fuga, muita distração na rua, muitos estímulos de fora que não tens na sala. Na sala, penso eu que seja mais fácil esse tipo de captação da atenção do público, mas sim, eu sinto que há uma evolução muito grande a nível de físico, que é muito trabalhar para cada espaço onde tu estás, trabalhar no espaço. A parte da temática, da filosofia de espetáculo, eu acho que não altera assim tanto, porque os estímulos são os mesmos, o tema é o mesmo. Nós estamos a trabalhar acerca dos vinhos e não vejo que haja assim uma grande evolução. Agora, a nível físico, sim, claro que sim. Individualmente e do próprio espetáculo. Aliás, nós em cada... vocês também presenciaram isso, porque já fizeram mais do que um ciclo, menos o Pedro. Nós vamos nos desafiando a cada ciclo, não é? E isso eu acho que se nota também neste espetáculo do Destino Vertical, a nível de conjuntos e tudo. Eu sinto que há sempre um passinho, vamos dando sempre um passinho à frente. Sim, e aqui de alguma forma também para elucidar quem nos esteja a ouvir, porque é que nós estamos a falar só em ciclos, porque a Companhia Dançarte, na verdade, trabalha por ciclos. Portanto, desde o seu... pouco depois do seu início, penso que por volta de 1998, a Dançarte começou realmente a trabalhar por ciclos. E, portanto, é um compromisso de responsabilidade, porque é um compromisso onde cada ciclo tem a duração de 4 anos, portanto, e de repente... é uma responsabilidade de repente ter tantos espetáculos que têm de ser fiéis a uma linguagem, a uma ideia durante 4 anos, e 4 anos ainda é um tempo bastante extenso, e indo ao encontro também um pouco daquilo que vocês estavam a dizer e que eu concordo também enquanto intérprete mesmo, que é esse caminho evolutivo de realmente termos uma linguagem que no início do ciclo nos parece até um bocadinho ambígua ou até confuso, mas que depois, com o desenrolar do ciclo, e eu acho que havemos de chegar ao final e haveriam sempre coisas para continuar a explorar, porque lá está, é impossível realmente explorar-se tudo até ao final, mas há uma coisa que é efetiva, que é a linguagem comum entre cada um de nós vai-se firmando com o passar estamos no 3º ano, não é? Portanto, com o passar destes anos a linguagem vai-se firmando. Ainda hoje estivemos a ensaiar, para quem nos ouve também ficar a saber, e de facto estávamos ali a debater-nos por exemplo, com uma linguagem em termos de qualidade de movimento, que não vale a pena estar aqui a dizer qual é, porque é indiferente, mas que na verdade nós estamos a aprimorar sempre essa linguagem para que seja fiel, para que seja comum a todos.
e de facto isso, eu acho que é um dos privilégios de podermos fazer um ciclo, é que depois podemos levar essa linguagem e transformá-la e redimensioná-la, seja no exterior, seja no interior. Portanto, acho que sim, é sempre evolutivo, na verdade, o caminho. Sim, porque o movimento também não vem só pelo movimento, não é? Nós partimos sempre da palavra, pelo menos nestes ciclos que temos trabalhado, partimos sempre da palavra, do sentimento, passá-la a movimento. Há outras formas de trabalhar, e vocês conhecem também, e nós aqui partimos sempre dessa parte. Eu acho que isso é muito interessante. Parte sempre de dentro da cabeça para o corpo, para fora. Sim, muito mais do que realmente da beleza do movimento, ou seja, ou da forma, e tem muito mais a ver com a emoção interior, ou seja, sim, aquilo que realmente a ideia interna, muito mais do que pela figura externa. A ideia interna acaba por desenhar a figura. Ao início, o primeiro embate às vezes provoca alguma estranheza no corpo e temos que estudar, gravar, observar uns aos outros. Também, isso, eu acho que também acontece muito isso. Para acreditar. No ciclo é que vamos bebendo, já que estamos o tema também é o vinho, vamos bebendo muito uns dos outros. E também por isso é que se torna sempre tão evolutivo, porque nós estamos sempre a aprender uns com os outros também. E se mantém a tal linha. Apesar da evolução, há uma linha que lá está, porque há um subtexto por trás. Somos de alguma forma suspeitos, mas de facto é muito bom estarmos a partilhar, porque eu identifico-nos como somos profissionais completamente diferentes uns dos outros, portanto temos formações também diferentes, algumas coisas que se tocam, mas somos realmente muito heterogéneos, e o que acontece é que acabamos por estar, porque também temos essa disponibilidade, poderíamos não estar abertos a isso, mas é um nós abrimos esse espaço, e a Dançarte também nos abre esse espaço de partilha, que é muito importante para nós, para nos enriquecermos uns aos outros. E agora aqui, dirigindo um bocadinho aqui mais ao Pedro Sampaio. Olá! Para ouvirmos um bocadinho a voz. Pedro, é certo que o ciclo e o próprio espetáculo Destempo Vertical, que vamos estrear agora, em breve, têm como base a arte do vinho, estando também de acordo com as adegas do Conselho que inspiram os processos de cada ano, e este ano há a adega do Conselho que inspira também um pouco este Destempo Vertical, e onde vamos fazer o espetáculo seguinte, que é na Casa Hermelinda Freitas. Na verdade, temos aqui alguma inspiração, ou pelo menos temos a visão de que vamos para lá. Ou seja, mas não é o único ponto de partida, não é? O vinho não é o único ponto de partida. Que outros pontos de partida é que tu sentes que existem para esta criação? Pois, porque antes do vinho existiram outros processos, não é? Houve toda uma colheita, houve uma pisa, ou seja, neste caso o esmagamento da uva, a fermentação, não é? Então este foi o primeiro processo que parei quando entrei aqui na Dançarte, foi como abordar os processos do vinho através do movimento e também o tempo, não é? Então sinto que para mim, visto que até no ciclo a meio, estes foram para mim os meus pontos de partida. Foi os processos do vinho e o tempo que leva a ter a tal qualidade do vinho, que é sempre diferente para cada vinho, e sim, acho que foi mais ou menos isto. E agora, a título também de curiosidade, porque podemos nunca ter partilhado isso, tu tens algum ponto de partida interno que tu sintas que é só teu? Enquanto intérprete? Sim. Podes não querer desvendar, mas podes... Não, estou a tentar pensar sobre o assunto. Mas enquanto ficas aí a pensar, e depois podes dizer, eu gostava também de saber a vossa opinião. Que outros pontos de partida é que vocês sentem que existe também aqui para o Destempo Vertical, para além disto que o Pedro disse? Quer dizer, eu posso partilhar também, porque a verdade é que eu sinto que os pontos de partida, nós, apesar de termos o vinho enquanto referência sim, enquanto mote, nós também temos bagagem, não é? Claro, temos movimento, temos voz, temos um pouco de tudo. Temos uma vivência. Claro, tentamos ao máximo que dar utilidade a isso e mantendo a tal palavra essência. A nossa essência, a nossa linha. Nós temos uma linha que é o vinho, e temos que ser
tentar ao máximo ser rigorosos com isso e verdadeiros, e depois ao mesmo tempo juntar todos os pontos bons que temos em relação ao movimento, já disse, voz, tudo mais, e enriquecer isso tudo para que tudo seja harmonioso. Acho que sim, acho que é por aí. Eu, em relação aqui ao estudo, neste caso do vinho e do tempo, mais do vinho, é muito fixe a nível pessoal, porque eu acho que levo daqui uma bagagem muito grande até na vida pessoal. Eu hoje em dia tenho uma abordagem completamente diferente quando abro uma garrafa de vinho. Acho que requintei ali um bocadinho também, com tanta prova e tanto estudo do vinho, as várias provas que já fizemos, as conversas com enólogos, todo o estudo. O vinho hoje em dia, para mim, ganha outra importância e outra forma de saborear. E não sei, ainda há pouco tempo estava a falar com a Sofia. Outro movimento. Entre as portas e isso, porque não estás a falar a todo. Olha, eu vou experimentar e estou a falar de uma caixa de um Syrah. Tu já vais para um Syrah porque sabes que é diferente de um castelão a nível de movimentação. Sabes, é mais para já sabes as características, porque sabes, não é? Porque nós estudamos essas características. Exato. E depois porque nós, de alguma forma, acabamos por personificar aquele vinho, então passa-nos na pele. E para além de tudo que levas de bom, né? Quando fazes o processo de espetáculo, e o espetáculo, todo o prazer, isso já falámos noutras alturas também, que é fazermos aquilo que gostamos, e isso é ponto, é muito fixe. Trazes também esta bagagem depois para o futuro e para ti, que fica. Precisamente. Ainda há pouco tempo estava a falar com a Sofia Luz e a Sofia estava a dizer: pá, bebi um vinho no outro dia muito bom, não vou dizer marcas, não interessa. E eu ao rodar o copo vi que tinha uma lágrima a correr pelo copo e pensei: este vinho é mais alcoólico. E este estudo veio do processo de criação do espetáculo. Claro. E isso é muito fixe. Porque muito dificilmente, se calhar, até terias acesso a perceber isso noutro sítio. Efetivamente podias ir a uma prova em que percebesses, não é? Mas neste caso nasceu do processo de aprendizagem. Dissertámos tanto ao pormenor que agora conseguimos avaliar também. Temos aqui Eu até acrescento que também, para além do vinho, não é? E para além dessas características e de lidarmos com a nossa bagagem, eu acho que nós também temos interesse em que depois há parte do próprio tema que centra, sobre o que o ciclo fica centrado, que na verdade são as adegas que se vão ocupar e os vinhos e as suas qualidades. Nós também estamos num mundo, não é? Num mundo com características e que passa por fases. Portanto, acho que nós também temos essa preocupação de cruzar um bocadinho com a vivência da sociedade atual. Nada mais do que aconteceu agora, Zé. Precisamente. Com este tempo que foi adiado e toda a gente sabe porquê, as causas, então também sofreu aqui um processo de maturação. Precisamente. Relativamente ao vinho, nós já trazíamos alguma bagagem, mas relativamente ao tempo, a abordagem era sempre muito particular. E agora trazemos também uma abordagem de maturação, que foi o tempo em que o espetáculo teve a maturar e o impacto que teve esse tempo de espera e a causa e tudo, e socialmente, e o que está a passar no mundo, é nós também. Sim, e acho que acabamos por levar isso também para o espetáculo, que é positivo e o que nos leva também, não só nós a refletir, também poderá levar o público a refletir sobre isso, e é importante nós fazermos esse cruzamento com os dias de hoje, com os dias presentes que estamos a viver. E então, agora vou aqui passar para a terceira questão, aqui tema, da perspectiva de cada um de nós sobre este processo. Vamos partilhar aqui um ponto de interesse ou algo que nos tenha sido especial na construção deste tempo vertical. Algum pormenor sobre o processo ou mesmo sobre o espetáculo? Há algum ponto de interesse aqui, alguma coisa especial que tenha sido de alguma forma preponderante no construir deste processo? Vocês, se tivessem que escolher algo que se destaque do resto, por exemplo, durante o processo, ou houve um dia X, ou houve algo que eu realmente gostei mesmo de trabalhar sobre isto, ou destaco isto deste processo. Conseguem destacar alguma coisa? Sim, eu acho que não desvendando muito do espetáculo, mas a parte em que estamos todos juntos a mim marca-me, porque este ciclo também foi sempre muito a solo, dueto,
E aqui, não desvendando muito, vai ser um bocadinho diferente. Ou seja, já é um acrescento. É um acrescento, sim, lá está, e tal evolução. Já está a evolução. E eu acho que isso sim, a mim, motiva-me imenso. Ou seja, podemos estar em conjunto, na mesma energia, a levar, a sentir-nos uns aos outros, juntos, e isso eu acho que é um pormenor que marca muito este espetáculo para mim. Pedro. Sim. Eu foi logo o dia que me veio à cabeça, e também não querendo desvendar muito, que é complicado. Nós, como profissionais, por norma, temos de deixar a nossa vida pessoal, problemas, tudo fora do estúdio, por norma. Mas eu costumo dizer que se pessoas porventura vierem connosco para dentro do estúdio, aplicar isto no movimento, e foi assim um dia complicado, um dia de atraso, os transportes, então esse foi logo um ponto de partida para criar algo aqui no ciclo. E sim, foi um dia que começou com uma grande frustração e consegui chegar ao final do ensaio e dizer assim: fiz algo mesmo produtivo aqui agora. Portanto, assim, acho que é a primeira imagem que me veio à cabeça. Ok. Sim, senhor. Sim, eu também posso acrescentar que a vida pessoal não deve vir para dentro do estúdio, sim, mas que inevitavelmente está cá dentro, está connosco, e portanto claro. Eu também gosto muito de usar isso e transformar. É a tua bagagem. Exato, e este ciclo, aliás, este espetáculo também está a ser muito importante, porque eu tenho muita coisa na minha vida pessoal traduzida em movimento. Isso também nos é pedido, não é? Não é uma coisa que sim, há liberdade para isso aqui dentro. Sim. Mas é trazer os teus problemas, outra coisa é a tua bagagem pessoal e as tuas vivências. Exato, mas porque tu tens esse espaço, e aliás nós temos, cada um de nós tem esse espaço para trazer parte dessa bagagem, para introduzirmos, porque existe efetivamente espaço neste espetáculo para que isso aconteça. E eu acho que isso também torna muito enriquecedor, porque também muito estamos próprio, a ser muito sinceros, não é superficial. Eu acho... É algo nosso. Eu acho e destaco a capacidade que tivemos em conjunto também na criação, e isso é uma forma de mostrar que a criação também respira, que é um organismo vivo, que foi a capacidade de algumas alterações que fizemos antes da paragem e depois da paragem, ou seja, a abordagem que demos depois da paragem não é uma coisa à toa, não é tipo, isto teve algum impacto em nós e o espetáculo agora é exatamente igual ao que nós estávamos a criar. Não. No movimento, nos conjuntos, nessa união que estavas a falar, algumas dessas coisas nasceram da paragem também. E foram atualizadas. Sim. E essa parte para mim é o que é mais importante. Sim, sem dúvida, porque sim, eu até arrisco a dizer que nós ousarmos ir mais além, ou seja, mais longe, principalmente, exatamente indo ao encontro daquilo que o Mundinho estava a dizer há pouco, que é utilizarmos da maturação, do tempo de maturação e do impacto também que estes dias tiveram de alguma forma em nós. Irmos ao encontro do que as pessoas e do que a sociedade também está a passar neste momento, porque o que nós queremos é passar emoções, não é? Nós falamos aqui, mesmo quando falamos em vinho e falamos em vinhos, nós trabalhamos emoções, não é? Até porque é certo que este ciclo principal, eu sinto que este ciclo é um ciclo bastante abstrato visualmente, e esse é o ponto de interesse também do ciclo, e foi também essa foi uma das ideias centrais quando ele foi criado, mas a verdade é que é exatamente isso, ou seja, é na criação dessa emoção que o público poderá ter uma leitura completamente diferente daquela que nós temos, não é? Espaço aberto. Mas essa emoção existe, essa emoção não deixa de existir, e isso é o mais importante, até porque é a emoção que depois cria a leitura do público. O público olha e imagina e lê o espetáculo da forma como quer. Sendo que estes processos na verdade são processos de pesquisa, são processos de análise e de criação de raiz, existe sempre uma relação do intérprete de nós, que também temos o nosso espaço de criação. E pergunto aqui, qual é a vossa relação com este espaço de liberdade, mas também de responsabilidade? Complexo. É verdade. A vossa relação com este espaço, porque na verdade nós também temos essa responsabilidade porque temos espaço para criar também, é-nos dado esse espaço para criar e para trazermos até a nossa bagagem, mas também é uma responsabilidade, não é? Ou seja, temos essa liberdade,
Para mim é ouro sobre azul. Eu acredito nessa autogestão e acredito que não temos que andar aqui todos em filinha, ao toque de caixa. Isso é outro trabalho, também pode ser, também é válido. Há direção, temos uma direção. Com certeza. Não é depois... Temos uma direção e uma coreógrafa. Sim, mas existe esse espaço, claro. E é por isso, e foi aí que partiu a tua pergunta também. Eu convivo bem com esse espaço e gosto de sentir o peso da responsabilidade, porque isso também me traz mais valias depois na representação e em tudo, de forma como te implicas no processo. Tenho esta parte plástica também que me deu um prazer enorme estar a criar com os criadores, com os outros criadores. Até porque, sim, não vendendo também. E tu assinas alguns cenários sim. De alguns espetáculos do ciclo. E este foi mais um desafio e daqueles bem grandes também. Grandes. Sim. Mais alguém quer partilhar aqui uma ideia sobre este espaço de liberdade, mas também de responsabilidade, que é a criação? Eu acho que nós somos tão diferentes uns dos outros e também algo que cada um vê da sua área profissional. Eu acho que é interessante como esta liberdade, e nós cruzamos 5, neste caso 6, contando com a Sofia, 6 tipos de pensamento e somos tão diferentes. E eu sinto, porque este também sendo o meu primeiro espetáculo, e eu sinto que criámos algo bonito, não é? Que às vezes podemos nem sempre estar de acordo com tudo ou o que o outro nos mostra, mas eu acho que conseguimos sim, de alguma forma, gerir as nossas ideias, pensamentos neste espetáculo e havendo sempre uma liberdade com alguma ordem, não é? Como eu já tinha dito, não é uma anarquia, mas sim, eu acho que chegamos a um bom porto e somos todos tão diferentes e obrigado por ter esta liberdade, não é? Claro. É-nos dado esse espaço. Eu acho que isso é ótimo. Essa parte da responsabilidade também, porque as opiniões divergem, não é? Mas essa responsabilidade faz com que vamos avançar em conjunto para encontrar alguma coisa em que estejamos todos de acordo, e essa procura é que depois vai fazer o espetáculo, penso eu. E nasce daí dessa procura, não é? Desde o início, não é? Sim, porque a liberdade que nos é dada não é uma liberdade para ficar no canto. Sim, uma coisa é a liberdade, outra coisa exato, é a liberdade para tu te construires e cresceres, não é uma liberdade de não fazer nada. Exatamente. Mas porque se associas logo a liberdade a isso. Sim, porque a liberdade não é displicência, a liberdade neste caso é mesmo responsabilidade. A liberdade tem que ter também o seu controle, claro, portanto, o seu guia, não é? E portanto isso vai tornar a responsabilidade assim noutro nível. É diferente chegar ao estúdio e ter um coreógrafo que marca o 5, 6, 7, 8, não é? E nós temos que fazer do que sermos nós a criar. Mas porquê? E será que faz sentido? E será que... Não. E faz-nos também pensar, questionar. E acho que isso também nos faz crescer. Não só como intérpretes, mas também como pessoa. Daí essa responsabilidade, porque tu tens... É-te dado um peso também em ti, não é? Não recai sobre a coreógrafa, mas lá está, já desta liberdade. E depois, consequentemente, vem essa responsabilidade de que, ok, eu estou aqui a produzir movimento e este movimento, ou este algo que nós produzimos, tem que ter um fim. Eu não estou a fazer isto à toa, eu estou a fazer isto porque estou a seguir aqui o fio à meada dos ciclos Shira, para que no final seja algo coerente. Algo que faça sentido. Exatamente. Primeiro para nós próprios e depois para o resto, para quem vir, claro. Porque o movimento, em primeiro lugar, acho que tem que fazer sentido para nós. Por isso é que se calhar temos essa tal liberdade, que é algo muito interessante em termos dessa liberdade, mas liberdade controlada, é isso. Partindo de mim, eu tenho essa liberdade de exploração e ao mesmo tempo de consciência para decidir que em vez de dar duas, se calhar dou uma e fica perfeita e dou continuidade para outro movimento. E se for algo que seja marcado por outra pessoa, aí já não tens essa tal liberdade, tens que te adaptar. E mesmo que não seja
fluido tem que ser mesmo, né? Tens que fazer com que flua. É por aí, é isso. É claro que o espaço de liberdade, eu confesso que à semelhança daquilo que todos disseram e daquilo que também aqui o Mondinho disse, é algo que me motiva muito a mim pessoalmente. Ter esse espaço de liberdade e esse espaço para a criação motiva-me, porque eu sinto-me automaticamente parte integrante da construção do projeto, porque é uma construção de raiz, portanto tem o meu sangue, eu sinto que tem o meu sangue, tem o meu suor, tem a nossa dedicação, tem as nossas cabeças a funcionar, tem os nossos cérebros, tem o nosso cunho, o nosso carimbo também, portanto isso é muito, e nós também sentimos que é nosso. Também é um espaço perigoso, claro que é, se não houver esse compromisso, claro que é um espaço perigoso, porque este espaço de liberdade é um espaço infinito, é um espaço de 1001 possibilidades. Trabalhares essa consciência e esse compromisso. A liberdade é isto é a liberdade. Exatamente. É este compromisso, não é? Este compromisso e este espaço realmente enorme e de privilégio, é um espaço de privilégio podermos usá-lo para termos aqui o nosso selo como intérpretes, cada um. E com a chegada da estreia, que está quase aí, não é? Chega também a tão aguardada partilha com o público. Como é que cada um olha para esta entrega, para esta partilha? Existem expectativas? Ai, sim. Existem expectativas? Existem, porque é um espetáculo que está adiado. É um espetáculo que já está para ser estreado há muito tempo. E eu estou com muita vontade de o estrear. Eu estou com muita vontade de o entregar ao público. Sim. De ir para a cena e partilhar o que foi também este processo com todos vocês. Já é hora, está no tempo. Todos sentimos, falamos todos ao mesmo tempo, porque realmente é comum, o sentimento acho que é comum. Enfim, eu sei que muita expectativa também não é bom, mas eu confesso-vos que estou muito expectante. Sim, eu até quando pergunto aqui se existem expectativas, eu não pergunto se existem expectativas de que ele vai ser bem recebido. Quando eu digo até é algo mais pessoal, mais nosso. Claro, se existem expectativas para essa entrega, não que ele seja bem ou mal recebido, isso já é um critério que o público depois ele próprio quando vier, ele terá a sua opinião, mas nossas, dessa entrega, desse momento de partilha, existem, claro. Sim, não podemos negar que existem expectativas, claro. Apesar de fazer um trabalho diariamente, mesmo neste espetáculo, nesta criação, de ir tirando algumas das expectativas para que seja mais justa depois a entrega. Não sei se me estou a fazer explicar. Eu percebo perfeitamente, até porque é um sítio também perigoso. Nós sentimos isso nos ensaios. Nos ensaios, nós já estamos a fazer isso às vezes, sem pensar muito. As energias de ensaios não são sempre iguais, e quando temos uma expectativa muito grande, damos bué, pode correr muito bem, pode ser muito fixe, mas também podemos estragar tudo, e nós sabemos isso. Então, trabalhar essas expectativas, eu acho que também é o caminho para um bom resultado. Não é perder e ficar amorfo sem expectativa nenhuma, não é isso que estamos a falar, mas saber trazermos também de trás esta aprendizagem desta paragem enorme, em que perdemos todas as expectativas, porque nunca sabíamos, não sabíamos sequer se poderíamos voltar a estrear. Com certeza. Voltar a estrear, não, estrear, ou seja, ou voltar à cena, que era isto. Ou pegar neste processo novamente, nós ficámos na dúvida se isto completamente, íamos ganhando expectativas e no dia a seguir tirávamos as expectativas, então fomos ficando despidos e partimos quase zero expectativas, e agora fomos construindo, e eu acho que estamos a ter essa calma. E quando um está muito alto, o outro vamos nivelando. Eu acho que é isso. Claro que aqui agora sim, expectativas, claro que é. Sim, expectativas, claro que há, principalmente quando é como tu dizes, Mondinho, quando houve esta paragem ainda por cima, e esta paragem nos deixou todos na dúvida se este processo ou este espetáculo cairia por terra e passaríamos automaticamente para o ano seguinte. Portanto, poderia acontecer aqui uma data de coisas que não estão sob o nosso domínio, e de facto quando repegámos novamente neste processo e percebemos que ele ia avançar, e claro que é inevitável existirem expectativas da parte do público também, porque nós não parámos sozinhos, o mundo parou. Exato. E então as pessoas não vêm com a mesma condição que vinham, as pessoas também passaram. Nós somos pessoas, e sendo pessoas somos todos nós. Passámos todos pelo mesmo, e
o público também pode trazer expectativas, então fica aqui uma zona um bocadinho... Em paralelo, fixe, em paralelo com isto, eu acho que existem sempre expectativas a cada processo, seja ele qual for, ou seja, mesmo que não tivéssemos tido esta paragem. Até porque eu olho um bocadinho para esta entrega para o público como uma entrega de repente saímos do processo, que é uma das zonas que eu mais gosto. Pessoalmente, eu gosto muito do processo do trabalho, gosto também muito dos dias dos espetáculos, acho que é a concretização, claro, é a cereja no topo do bolo, é para isso que trabalhamos, é para essa partilha, mas eu dou muito valor ao processo e a verdade é que claro que existem, é difícil falar sobre isto porque eu sinto isto muito, é uma zona muito íntima e então é por isso que eu tenho muita dificuldade até em expressar isto. Não sei se alguém consegue explicar melhor, mas sinto que é uma entrega, é algo íntimo, não é? É algo que sai da nossa zona de ensaios. Nós no outro dia até fizemos um ensaio que foi assim, assistido até por parte da equipa criativa. E tu sentes que estás a entregar algo teu, algo íntimo e portanto essa expectativa também se gera. E pronto, é assim, é um misto de emoções. Sim, eu também tenho muita expectativa também pelas particularidades que falámos há bocadinho deste espetáculo em específico, porque lá está, foram coisas que se calhar eu ainda nunca tive o prazer de fazer em cena e vai acontecer, e portanto também tenho essa expectativa. Mas alguém quer partilhar alguma coisa? Bom, então chegamos assim ao fim e está lançado o convite a quem nos ouve para a estreia do espetáculo Destempo Vertical, dias 9 e 11 de junho, pelas 21 horas no Cineteatro São João, em Palmela. Bom, obrigado a todos por este bom momento de partilha, por esta boa conversa, obrigado. E finalizamos este nosso especial 2 passos de conversa a agradecer também a todos os que nos estejam a ouvir e convidamos-vos a ficarem atentos às novidades que também vão sendo divulgadas nas redes sociais da Passos e Compassos e da companhia Dançarte. Até breve.